do Enem 2015. De dia, de tarde ou de noite vai estar aí acessando esses vídeos. Meu curso de pós-graduação deu uma folga, então estou de volta, colocando na sequência alguns vídeos para a preparação para o Enem 2015. Na primeira sequência, eu tinha mostrado para vocês as questões que eu classifiquei como nível fácil. São questões que envolvem planificação, projeção, onde você vai ter que ter simplesmente a capacidade de visualizar, enxergar figuras planas num aspecto tridimensional, e conseguir pegar figuras tridimensionais e planificar. Nas questões consideradas nível médio, eu vou estar abordando questões que envolvem área, perímetro, tá? Onde você vai ter que fazer alguns cálculos básicos. Então nós vamos ver na questão que vai aparecer agora na tela. Você vai dar um pause, tentar resolver a questão, e nós vamos então depois mostrar quais são os detalhes da matemática que te faltou para conseguir resolver esta questão, tá? É a questão 148 do caderno amarelo, Enem 2012. Essa questão 148, ela apresenta um texto, e o texto é que, na verdade, causa confusão. Porque o conceito de geometria aí que pede na questão é um conceito muito simples. É o conceito sobre calcular área, onde você precisa saber área de retângulo e de trapézio. Então, área de retângulo é um conceito simples. É base vezes altura. Quando você tem um trapézio, na forma como ele está aí, que é o que nós chamamos de um trapézio retângulo, porque ele tem aqui um ângulo de 90 graus, aí você precisa então lembrar que no trapézio você tem uma base maior e a base menor, que são os lados paralelos. Base maior mais base menor, dividido por 2, e isso aqui vezes a altura. Tá? É o conceito de área para trapézio. E retângulo todo mundo já consegue visualizar, base vezes altura, bem básico. Quando você monta a figura aí, você tem a área 1, área 2, área 3 e área 4. Na hora que você lê o texto, você vê que tem um aquecedor, modelo A, 600 gramas por hora, que cobre uma área de 35 metros quadrados, e o outro aquecedor, modelo B, que consome 750 gramas por hora e que abrange uma área de 45 metros quadrados. Não é? Agora, veja só. Se você pega, então, as suas áreas da figura, você tem a área 1, você tem a área 2, você tem a área 3 e você tem a área 4, onde você vai colocar aí os aquecedores. Duas informações que na hora que lê é fundamental. Você leu aí, por exemplo, na questão, que o vendedor disse para Jorge, o fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a sua cobertura. O aquecedor de 35, que cobre 35 metros ao quadrado, ele tem que ser colocado numa área menor do que 35 metros quadrados. Este é o ponto que faria alguns perderem pontos da questão. Por quê? A questão no ambiente A. Simples. 5, não é? Vamos tirar essa informação aqui. É 5 por 8. 5 por 8 dá uma área de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados não tem como colocar o modelo A. Você vai colocar o modelo B.
Nessa segunda figura aí, você de 14 desconta 8, fica 6 aqui. Esse 5 daqui é o mesmo daqui, ó. Tá? 5 metros. 5 vezes 6, 30. 30 metros quadrados, tá? Aqui tem que ser o modelo A. Menor do que 35 metros quadrados. A sua terceira área aí, você vai ter esse lado aqui, ó, 9 menos o 5. 4 metros. E essa largura é a mesma para cá, 6 metros. Essa área aqui é uma área de 24 metros quadrados. Tá? Então vamos aí, prestando atenção. 24 metros quadrados, você vai colocar aqui o modelo A. Aqui é que está o detalhe, é o trapézio. O trapézio você tem que aqui é 6, e você tem que aqui é 4. E você tem que esse lado de cá é 7 metros. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Altura 7. Na hora que você multiplica, 35 metros quadrados. Aí você poderia, então, ser tentado a pensar que o modelo A poderia colocar aqui. Não pode. Porque tem que ser numa área menor ou igual. Como é 35 metros quadrados, aqui você tem que colocar o modelo B. Ok? Então, são 2 modelos A e 2 modelos B. Na questão 148, tá? Então, a questão 148 é uma questão simples, tá? Que envolve você, então, ter essa percepção de calcular área de figuras planas. Eu costumo incentivar, às vezes, as pessoas em sala de aula. Eu costumo falar para os meus alunos para eles não preocuparem muito em decorar a área daquela enormidade de figuras, de losango, de paralelogramo. Porque, na verdade, né, a figura básica da geometria plana é o retângulo, que é base vezes altura. Triângulo é sempre a metade de um retângulo. Então, se a área de um triângulo é base vezes altura de um retângulo, a área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Olha só. O losango, se você prestar atenção, você pode dividir ele em triângulos. Um triângulo aqui, outro triângulo aqui, tá? Então, todas as figuras você pode estar dividindo ela em retângulos e em triângulos. O trapézio, por exemplo, se você dá um corte aqui, ó, você vai ter um triângulo em cima e um retângulo embaixo, tá? Mas se você quiser decorar as formas, né, faça isso, porque às vezes na hora você bate aqui, ó, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 5 vezes 7, 35, tá? Tranquilo. Essa foi a questão 148, que caiu na prova do Enem de 2012, tá certo? Vamos então agora prestar atenção a uma outra questão, classificada como nível médio, e que você aí vai precisar então de ver alguns outros conceitos, tá? É a questão 162, do caderno amarelo de 2002. A questão vai aparecer na tela, dá um pause, tenta ver os recursos que você usaria para resolver a questão, que você conhece, e depois vamos ver, talvez, o que te faltou para ter acertado essa questão, ou conseguido fazê-la, né, de forma tranquila. Então, a questão é que fala de um losango, conforme representado na figura 1. Na figura 1 dessa questão,
162. Você tinha dois círculos ligados por raios. Os círculos eram iguais. E as circunferências, elas tangenciavam. Tá? Estava lá na figura. E aí, na figura abaixo, disse que duas circunferências centradas em versos opostos manteve a configuração da tangência e dobrou o raio. Então, essa figura aqui era R, dobrou o que significa? Que virou 2R. Mas a outra manteve o mesmo tamanho. Aqui virou 2R. Mas a outra manteve o mesmo tamanho. Essa de cá, 2R. A outra o mesmo tamanho. 2R e o mesmo tamanho. Perímetro, um conceito bastante simples da geometria, é a soma de todos os lados de uma figura plana. Tá? Você tem aqui um losango, o perímetro dessa figura 1, né? Seria o que? 2R mais 2R mais 2R mais 2R. 8R. E a figura aqui agora? Da figura 2. 2R mais R, 3R. 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 E vai dar um total de 12R. Digamos que você conseguiu visualizar isso tranquilo, tá? Conseguiu perceber isso, 8R para 12R. Não pode, numa altura dessa, errar o que está se pedindo, que é a ideia ou o conceito de porcentagem, tá? Porque se você sai de 8R e vai para 12R, isso aumentou quantos por cento? Então vamos lembrar, olha, como os números estão aqui simples, se 8R tivesse ido para 16R, você teria aumentado quanto? 100%. Se era 8R e tivesse continuado com os mesmos 8R, teria aumentado quanto? 0%. Mas se de 8R você foi para 12R, você aumentou 50%. Tá? Isso aqui você consegue enxergar com muita facilidade. Por quê? Os números aqui estão fáceis de ser vistos. Você conseguiria perceber claramente um aumento de 50%. Mas vamos lembrar uma regrinha de 3. Quando se cai numa prova, não caiu algo tão simples assim, né? Digamos que caiu lá algo que era 9R e foi para 15R. Aumentou quantos por cento? Aqui já não ficou tão simples, né? Você, então, quando surgir algo assim, basta você criar uma regra de 3, onde você fecha 9R como 100%. E aqui você quer descobrir quantos porcentos passou de 100 para aqui, tá? Então, ó, 9 está para 100, assim como 15 está para X. Então, ó, X, lembra quando você tem duas razões e é dito que elas são iguais. Duas frações, quando são iguais, tem que valer a regra da diagonal. Esse termo vezes esse produto na diagonal tem que ser igual ao produto dessa outra diagonal. 100 vezes 15. E aí você vai ter aqui, ó, 5, 0. 0 dividido por 9. Tá? Você teria 15 para 9 é 1. 1 vezes 9, 9. Para 15 sobrou 6. 60 dividido por 9. Você vai ter 6. 6 vezes 9, 54. 60. 6 de novo. Né? Vai dar uma dízima periódica. Tá? Então, esse X aqui
De 100 foi para 166%. Aumentou quanto? 66%. Tá? Porcentagem cai em muitas questões do Enem. Dominar esses conceitos de porcentagem vai ser muito importante para você daqui para frente. Tá legal? Vamos trabalhar uma outra questão? Vamos ver o Enem de 2013, que envolveu aí esses conceitos considerado de nível médio, tá? Então, caderno amarelo, 2013, questão 172. Ela vai aparecer aí na tela, você vai dar um pause, tentar resolver a questão, tá? Usando os recursos que você conhece. E depois nós vamos observar que conhecimentos da matemática faltou para você conseguir resolver essa questão de uma forma tranquila na hora lá da prova. Questão 172. Olha só. Essa questão é uma questão onde você vai ter uma estaca de 4 metros, a outra estaca de 6 metros, que foram presas, né, por cabos aí para fixar ela, e foi colocada essa estaca e pede-se no problema que você calcule esse comprimento da estaca aqui. Você deve ter visto, né, quando iniciou o estudo lá, no 7º ano, você conseguiu ver as primeiras questões sobre X, etc. e tal, né? A álgebra, quando começa lá no 7º ano, costuma perguntar para o professor, para que a gente estuda isso, professor? Trabalhar com letras na matemática, ela é útil em muitas circunstâncias. Essa é uma delas, tá? O problema te deu só 2 medidas. Chamo isso aqui de 4 e isso aqui de 6. Não te falou o tamanho dessa medida. Vamos chamá-la de x, tá? Você está notando aqui esse triângulozinho aqui, ó. E esse é o tamanho da estaca. F. Vamos chamar o F de Y. Vamos chamar isso aqui de A. Vamos chamar isso aqui de B? Não. Vamos evitar colocar mais letras. Já temos letras demais aqui, ó. A, Y e X. Vamos chamar esse pedaço aqui, ó, porque se daqui aqui é X e daqui aqui é A, isso aqui é X menos A. Tá? Vamos notar uma coisa aqui. Ao olhar essa configuração, dá uma olhada nesse triângulo que você está vendo aqui. Vamos separar, então, os triângulos. A, C, B. Você tem aqui a sua estaca Y. E você tem que aqui é A e aqui é X menos A. Aqui é 4. Tá? Olhando para aqui, te lembrou o que na geometria? Semelhança de triângulo. Esse triângulozinho aqui dentro, ó, ele é semelhante a esse triângulo maior. Tá? Então, existe uma razão que faz esse triângulo ser semelhante a esse. Semelhante não significa congruente, que é a ideia de igual na geometria. Semelhante, ou seja, são parecidos. Esse aqui é um modelo menor desse outro triângulo. Como é que nós fazemos com semelhança de triângulo? Nós comparamos os lados, tá? Como, por exemplo, esse lado 4 e esse lado Y. Podemos criar essa relação. 4 está para Y, assim como o comprimento total é X, X está para X menos A. Vamos isolar uma letra aqui que nos interessa. Vamos desenhar outro triângulo primeiro, para a gente ver o que é que vai ser importante trabalhar aqui. Tá? Vamos desenhar um outro triângulo que está nos interessando aqui, ó.
é esse triângulo. Você tem y, aqui é 6, aqui é x menos a, e aqui é a. Agora, do lado de cá, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo maior. Tá? Ele está dentro de um triângulo. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui é comum aos dois. Aqui você pode criar a relação, então, de triângulo. Quando eu tenho um triângulo semelhante, ó, você tem que comparar os lados, tá? 6 está para y. Assim como o lado do triângulo grande, x, está para o lado do triângulo menor, a. Trabalhar com semelhança de triângulo é fazer isso aqui, ó. Tem que comparar os termos corretos. Ao você notar isso aqui e ao notar isso aqui, o que é interessante para a gente? Isolar para nós a letra y. Então vamos ver nessa primeira situação aqui, ó. Situação 1. Eu vou pegar o y, trazer para cá. Vai ficar y igual a 4 que multiplica x menos a sobre x. Certinho? Do lado daqui, isolando o x, o y é igual a 6 vezes a sobre x. Agora que eu isolei essa situação 1, essa situação 2, vamos ver o que podemos chegar aqui. Ó. Isolando y, eu posso dizer que 4x menos 4a sobre x é igual a 6a sobre x. Ok? Eu posso cancelar esse x com esse x. Certinho? Qual é a relação que eu posso estabelecer aqui? Se eu trago esse 4a para cá, eu vou ter aqui, ó, 4x é igual menos 4a, virou aqui 4a, positivo. Eu tenho aqui 10a. Vamos ampliar nosso espaço aqui para trabalhar. Você já guardou essa ideia, essa imagem aqui. Vamos remontar a situação aqui, ó. Tínhamos ficado aqui 4x igual a 10a. Nós tínhamos que y é igual a 6a sobre x, quando eu isolei o y. Então, nós vamos ver aqui, olha, vamos colocar a sobre x aqui. Como a gente faz isso? 4 sobre 10 é igual a A sobre x. A sobre x, 4 sobre 10. Isso aqui eu posso substituir aqui, olha. Y é igual a 6 vezes 4 sobre 10. O que vai dizer que y é igual a 2,4. Ok? Uma ideia simples, semelhança de triângulos, tá? Mas que o problema deu poucas informações. Você precisou então de fazer aí uma salada, né? Uma sopa de letrinhas para conseguir resolver o problema aí. Mas o importante é que nessas questões você domine de forma tranquila esses elementos básicos que temos aí na geometria. São elementos básicos de geometria, olha, perímetro, área, semelhança de triângulos, tá? São coisas que a gente considera ali, quando a gente está iniciando a geometria, algumas coisas assim, tanto quanto elementares. Você estuda ali no 7º e 8º ano, aproximadamente, tá? Talvez nessa altura você já esqueceu muitas dessas coisas para trás. Mas vai ter que dar um sanguinho aí para você conseguir estar lembrando aí.
Bom, a questão, no Enem de 2013, né, eu identifiquei essa questão. Vamos pegar no Enem de 2014, mais uma questão que eu destaquei para vocês. Vocês vão olhar para o que vai ser colocado na tela, dar um pause e veja como você resolveria essa questão. Caderno amarelo, Enem 2015, questão 145, ok? Essa questão 145, vamos localizar aqui, é uma questão que tinha um conceito de planificação, que eu falei muito na outra videoaula. Tá? Essa questão 145, ela falou que o passageiro que vai embarcar num voo doméstico pode transportar bagagem de mão, contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura, comprimento e a largura, não pode ser superior a 115. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Olha, o paralelepípedo é aquela figura assim, ó, né? Tijolo, né? Quando você vê o tijolo é um paralelepípedo. O seu problema tinha dado, falou que a caixa planificada tinha esse comprimento de 90. E perguntou quanto que é esse X, sendo que isso aqui era 24. Aqui é que você então precisa lembrar como você monta dessa caixa de papelão aquele paralelepípedo aqui, a caixa fechada. Preste atenção aqui, ó. Na hora que você sobe essas duas abas aqui, você está fazendo isso aqui, ó. Ok? Aí você vem isso por cima. Isso aqui, tá? É a outra lateral. Tem que fechar com isso aqui, que vai ficar na mesma altura. Isso aqui vai vir como que tampando por cima. E esse pedacinho vai fechar a caixa aqui, ó. O que você descobre? Que esses lados aqui é 24. Daqui aqui era 90. Na hora que abrir aqui, ó, 90 menos 48, dá 2. 8 menos 4, 4. Isso aqui é 42. Na verdade, esse é o X. Tá? A sua questão precisava apenas disso. Você conseguir localizar, olha, comprimento, altura, largura. Comprimento mais altura mais a largura tem que ser menor ou igual a 115. Não pode passar de 115. Se não pode passar, ele pode ser menor ou pode ser igual. Como o seu comprimento é 42, a altura que você descobriu é 24 e a largura é o X que você não sabe, 24 mais 42, 66, mais X menor igual a 115. Seu X da questão, 115 menos 66. X menor igual 115 menos 66. 15 menos 6, 9. 10 menos 6, 4. Esse lado X, ele não pode ser maior do que 49. Porque senão o pessoal da ANAC lá não vai deixar você passar com essa caixa pelo aeroporto. Né? Legalzinho, né? 49. Lembrando então, se você não conseguiu resolver essa questão, o que é que faltou para você? Essa percepção visual de
transformar figuras planas em figuras tridimensionais, tá? Porque o resto da questão ela é muito simples. Porque na hora que você fecha a caixa aqui, você vai perceber que isso aqui é 24, isso aqui é 24, isso aqui é 24. Por quê? Isso tem que fechar a caixa, tá? E aí você iria ter a altura, com isso você descobriria o comprimento, faltaria descobrir a largura da caixa, certo? De novo, uma questão em geometria, trabalhada aí como uma questão de nível médio. Tínhamos uma outra questão nessa prova de 2014. É a questão 166. Eu vou fazer questão de trabalhar ela, porque ela é uma questão que envolve semelhança de triângulo. E semelhança de triângulo, tá? Semelhança de triângulo, não, minto. Que envolve condição para a existência de um triângulo. Vamos ver o que é isso aqui. É um outro conceito que a gente estuda lá para trás, tá? E cai numa prova de repente, né? Então, a questão vai aparecer na sua tela. Dá um pause. Veja os recursos que você usaria para resolver essa questão. E nós vamos mostrar qual é o conceito da matemática que te faltou para resolver essa questão. Questão 166. Então, tínhamos ali o triângulo. Aí você notou aqui, ó. Ele formou um triângulo. Onde ele tinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5 palitos. 1, 2, 3, 4. 6 palitos. 1, 2, 3, 4. 6 palitos. Tá? Dois lados iguais. Um triângulo isósceles, né? Se aparecer na figura lá, triângulo isósceles, lembra aí, ó. Triângulo que tem dois lados iguais. Ele tem os mesmos 17 palitos. E com os 17 palitos, quantos triângulos ele pode formar ou montar? Se ele vai manter um lado como 6. Então, esse aqui, ó. Daqui para frente, vamos chamar esse de A e esse de B. Então, ó, A mais B mais 6 tem que ser igual a 17. Significa que A mais B tem que ser 11. Tá? Vamos ver os valores de A mais B, os números inteiros de A e B que formam 11. 5 mais 6 mais 6 dá 17. É o triângulo que ele já tinha montado. Vamos baixar aqui, ó. 5 para 4. 4 mais 7 mais 6 igual a 17. 3 mais 8 mais 6 igual a 17. 2 mais 9 mais 6 igual a 17. 1 mais 10 mais 6 também igual a 17. Tá? Condição para a existência de um triângulo. Para que um triângulo ele exista, a soma dos dois lados menores tem que ser maior do que o terceiro lado. Montou isso aqui bonitinho. Você circula um lado maior. Esse lado aqui, esse triângulo eu já tinha conseguido formar. Então tá ok, é um triângulo que forma com esses palitos. Agora perceba, marque o lado maior. A soma dos dois menores tem que ser maior que o terceiro lado. 4 mais 6, 10. 10 é maior do que 7. Dá para formar um triângulo. Circula o lado maior. 3 mais 6, 9. 9 é maior do que 8. Dá para montar um triângulo. 2 mais 6, 8. 8 é menor do que 9. Não dá para montar um triângulo. 1 mais 6, 7. 7 é menor que 10. Não dá para montar um triângulo. Você consegue montar no máximo 3 triângulos. Tá?
Talvez você se pergunte, de onde é que saiu essa coisa chamada condição de existência para montar um triângulo? Você vai numa madeireira e precisa comprar madeiras para formar um telhado, você fazer a armação de um telhado. Tem vigas de vários tamanhos lá. Aí você tem que comprar 3 vigas. Lembrando que um telhado bonitinho ali você vai fazer mais ou menos desse formato aqui, ó. Chega aqui da cabana. Tá? Só é possível armar esse triângulo se na hora que esses dois fecharem, tá? Eles for maior do que esse lado de baixo. Porque se for, digamos que aqui seja 6, aqui seja 6, aqui seja 12. Na hora que você pega esse 6 e desce ele aqui, ó, ele vai bater aqui. Na hora que você consegue fazer aqui, ó, você vai bater aqui, ó, 6, 6. Você não monta triângulo. Você só vai montar o triângulo na hora que você somar os dois menores e dê maior do que o de baixo aqui, ó, o lado maior. Por exemplo, 7, 7, 7, 7, 14. 14 maior que 12. De fato, se você pegasse o 7 aqui, tá? Ia fechar acima disso aqui. Daí saiu essa ideia aí de condição para a existência de um triângulo. Ok? Terminamos aqui então esse módulo de videoaula falando sobre as questões consideradas de nível médio para a geometria. Por que foi tratado como nível médio? Porque envolve os conceitos da matemática, da geometria ali do 8º e do 9º ano. 7º, 8º ano. Semelhança de triângulos, cálculo de perímetro, de área. Qual é o grande O do Enem? São os textos. Na hora que lê o texto, lê com muita atenção, tá? Porque a matemática que você vai usar é uma matemática muito tranquila, se você estiver aí preparado. Lembrando que o objetivo dessas videoaulas que a gente está fazendo não é dar para você aquela aula conceitual da matemática, mas é mostrar como a matemática aparece nas questões do Enem. O objetivo delas é direcionar seus estudos, tá? Ao invés de você pegar ali um livro do ensino fundamental, ensino médio e varrendo toda a matemática, na hora que caem as questões, o que o Enem está buscando para montar as questões? O que você precisa focar a atenção? Tá certo? Planificação, projeção, tá? Vimos na videoaula 1. Nessa videoaula 2, vimos aí algumas questões. Perímetro, área, semelhança de triângulo, condição para a existência de um triângulo, tá? Ideias bastante tranquilas, ok? Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Espero encontrar vocês na nossa próxima videoaula. Vamos trabalhar com as questões consideradas mais difíceis de geometria, que irá cair no Enem. Lembrando mais uma vez sobre o Enem. No Enem, concentre sua atenção nas questões fáceis, quando você estiver no bloco de matemática, tá? Depois você vá para as questões de nível médio. Depois concentre nas questões difíceis. Não perca tempo nelas. Porque o Enem tem um sistema muito complexo de computação de pontos, onde ele olha a coerência das suas respostas. Se você acerta todas as questões de nível fácil, nível médio, tá? Não adianta você acertar uma questão de nível difícil e acertar as questões fáceis. É como se o Enem lesse e você chutou aquela questão. Você não conseguiu acertar uma questão fácil aqui. Como você acertou aquela mais complexa? Tá? Isso aí você pode dar uma olhada aí no site do MEC, né? Que fala sobre como é feito o processo para calcular a nota do Enem. Você vai ler algumas informações lá curiosas que vai te ajudar aí a você na hora da prova ficar bastante tranquilo, tá? Se você acertar as questões fáceis, as questões de nível médio, você tem a possibilidade de ter uma boa pontuação. Se você não é o que se chama um expert em matemática, mas precisa da matemática aí para fechar sua nota do Enem, ok? Foi um prazerão ter estado com vocês. Muito obrigado.